Hoje nós estamos aqui com a vereadora de Vitória, Carla Coser, aliás, agora a única vereadora da capital, já que Camila Valadão, que era a outra vereadora, foi eleita deputada estadual. E a ela eu dou as boas-vindas. Carla, muito bem-vinda ao Jornal do Move News. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente sempre acha esses espaços muito importantes para falar um pouco do nosso mandato, falar sobre a cidade de Vitória, então agradeço bastante o convite. E você já começou falando sobre mandato? Você já está na metade do primeiro mandato, seu primeiro mandato como vereadora. Eu gostaria até que você já começasse fazendo um balanço desses primeiros 2 anos do seu mandato como vereadora. Olha, foram 2 anos muito desafiadores, muito importantes para mim também. Eu fui eleita na minha primeira tentativa, 2020 foi a primeira vez que eu fui candidata a vereadora, eu tive 1.961 votos e naquele momento, quando eu assumi, eu achei que a campanha tinha sido mais difícil, mas infelizmente o primeiro ano especificamente de mandato foi muito desafiador. A violência política de gênero foi uma realidade do nosso mandato, eu fui descredibilizada por ser mulher, por ser jovem, por ser do Partido dos Trabalhadores. Enfrentei diversos desafios numa Câmara bastante machista, conseguimos alguns avanços conversando com os colegas, melhorando essa relação. E eu acredito que eu consegui também consolidar o meu nome. Muita gente achava, quando eu entrei nesse espaço, que eu era apenas a filha do João Coser e estavam esperando para ver como é que seria a minha atuação. E hoje as pessoas reconhecem o nosso trabalho, a minha individualidade, eu diria, de certa forma, e reconhecem o trabalho que a gente tem feito na cidade de Vitória para representar as mulheres capixabas, as mulheres de esquerda. E eu fico muito feliz com isso, muito contente com o tamanho que o nosso mandato tem agora e com os desafios que a gente conseguiu superar e com os planos que a gente tem para frente também. Você até comentou sobre essa questão do machismo presente na Câmara, e a gente falando da política como um todo, política nacional, a gente vê poucas mulheres ainda ocupando cargos políticos, né? Hoje a Câmara de Vitória tem apenas você como vereadora, mas aqui na Grande Vitória nós temos também câmaras que tem uma vereadora, tem Câmara que não tem nenhuma mulher. Como é que você está vendo a inserção da mulher hoje na política, e o que ainda está faltando, o que é preciso, o que é necessário para que se atraia mais mulheres também para poder concorrer a cargos como o seu, de vereadora, cargos de deputada? Eu sempre digo que para as mulheres o que falta principalmente é oportunidade. As mulheres são qualificadas e se você reparar, os mandatos femininos geralmente no Brasil inteiro são muito qualificados e se destacam. Mas infelizmente as mulheres são apenas 15% nas câmaras municipais e 18% agora no Legislativo Nacional. Um crescimento de 3% da última eleição, mas que já é significativo porque a gente tem que comemorar todas essas pequenas vitórias. As mulheres muitas vezes não conseguem chegar lá porque as candidaturas não são competitivas. E os partidos políticos acabam convidando as mulheres para participar na última hora só para cumprir cotas, sem garantir a elas a viabilidade dessas candidaturas. Um planejamento, uma organização, que outras pessoas estejam colaborando com elas e suas campanhas. Isso é fundamental. Eu sempre destaco isso porque o Partido dos Trabalhadores fez, nos últimos anos, um projeto específico para mulheres, chamado Elas por Elas, para qualificar essas candidaturas. Então a gente precisa que outros partidos tomem essas iniciativas para que as mulheres estejam nos diretórios, para que elas consigam participar e entender como é que a política funciona em toda a sua naturalidade. Mas isso passa por outras questões mais estruturais da nossa sociedade. Se a gente for discutir a divisão das tarefas do lar, por exemplo, os homens têm disponibilidade de sair, ficar numa reunião às vezes até mais tarde, ou sair muito cedo de casa, porque muitas vezes as mulheres é unicamente a elas delegada a tarefa de cuidar da família, de cuidar da casa. Então, essa sobrecarga faz com que participar de outras atividades numa associação de moradores e num partido político fique mais desafiador. Então, a gente tem a questão estrutural da nossa sociedade, mas a gente também tem o desafio político, já que as cotas para participação das mulheres da política estão em 30%, mas a gente só conseguiu alcançar esse tamanho de 18% nas cadeiras legislativas. Quando a gente fala também da questão de cotas para mulheres, de certa forma, você acha que isso ajudou também? Ou, vamos dizer assim, serviu apenas para os partidos fazerem essas candidaturas laranjas que muitas vezes eles acabam fazendo? Não, eu acho fundamental. Sem as cotas, muitas mulheres nunca teriam chegado a esses espaços. Eu acredito que eu, inclusive, sou uma delas.
A gente precisa de ter essas oportunidades porque há uma discrepância verdadeira, só que elas não são suficientes da maneira como elas foram colocadas pela nossa legislação. Eu tenho uma posição polêmica, inclusive, sobre esse assunto. Eu acho que a gente deveria garantir 50% das cadeiras para as mulheres. Mulheres são 53% da população. Elas deveriam ser 50% da nossa representação. Seria a lógica para a nossa sociedade. Se a gente falar em mulheres negras, então o recorte é ainda menor. Elas são 2% da representatividade. Então a gente precisa avançar. E por isso a nossa legislação ela é fundamental, mas ela ainda não é suficiente. Uma posição até interessante, porque se a gente for falar da sociedade, além da questão das mulheres serem 53%, a gente tem população LGBTQIA+, que também precisa ter uma representatividade maior dentro da política. Inclusive, você também tem essa luta da população LGBT no seu mandato. A gente fala que em Vitória, até hoje, nunca foi eleita uma pessoa LGBT assumidamente. E o nosso mandato é um aliado da população LGBT e se coloca por todas as vozes, é o lema do nosso mandato, para que todas as pessoas se sintam representadas. Então a gente abraça também essa luta, porque infelizmente ainda existe homofobia no nosso país e na nossa cidade, e a gente acha que o nosso mandato tem que ser instrumento de voz para essas pessoas que muitas vezes são silenciadas. Dentro da Câmara hoje, o Leandro Piquet assumiu, né, no início do ano. E você já consegue perceber alguma diferença em relação aos seus 2 primeiros anos com o Leandro ali na presidência, em termos de diálogo mesmo com todos os vereadores? Isso tem melhorado, já que durante os 2 primeiros anos a questão do diálogo parece que era bem difícil ali dentro. Eu votei no vereador Leandro Piquet para a presidência da Câmara de Vitória, num compromisso de fortalecimento do nosso poder legislativo. Isso foi um pedido que eu fiz a ele. Nós precisamos de uma Câmara que seja respeitada pelo prefeito. E nos últimos 2 anos eu vi uma Câmara subserviente. A relação de amizade entre o prefeito e o presidente da Câmara não é um problema, desde que ele não confunda isso. Em diversos momentos os projetos chegaram para a gente em regime de urgência, sem que a gente tivesse tempo de analisar detidamente. Isso causou diversos problemas para a cidade, como, por exemplo, o caso da reforma da Previdência, que tirou 14% dos aposentados que recebem um salário mínimo. Isso aconteceu sob a liderança do Davi Ismael, presidente da casa. E diversos outros projetos que, na nossa avaliação, eram prejudiciais para a cidade. A gente não teve tempo hábil de emendar, de discutir, de fazer audiências públicas sobre determinados assuntos. E eu acredito que a Câmara está num momento diferente. Por exemplo, o Código de Vigilância em Saúde que está sendo discutido está respeitando as 5 sessões conforme manda o regimento. Acredito que se isso tivesse acontecido no passado, teria passado em regime de urgência e ninguém ia questionar. Então, eu avalio que há uma mudança na composição da Câmara. Hoje nós somos oficialmente 3 vereadores de oposição. Eu, André Moreira, Vinícius Simões. A gente tem outros vereadores também querendo questionar determinadas posições da Prefeitura de Vitória e uma liderança à frente da Câmara de Vitória que está respeitando, na minha avaliação, melhor os vereadores. Interessante. E questão da Câmara, o próprio Leandro Piquet chegou a comentar sobre uma reforma ali dos prédios, né? E a Câmara teve um problema nessa semana também, né, que acabou fazendo com que as sessões fossem levadas para a Assembleia Legislativa. Você, enquanto vereadora ali dentro, você também percebeu, assim, desde o início, que tinha alguns problemas estruturais que precisavam também ser checados? Eu tenho um vídeo polêmico sobre esse assunto que foi uma das minhas maiores discussões com o vereador Davi Ismael. Nós fazemos algumas devoluções para o Executivo Municipal. E não que eu veja problema nessas devoluções, desde que a condição de trabalho dos nossos servidores seja a ideal. Eu digo isso porque muitas vezes o trabalho dos servidores fica comprometido porque a internet não funciona corretamente, porque os nossos computadores não passam os programas que precisam ser feitos para quem faz, por exemplo, edição de vídeo. E a comunicação é fundamental para que a gente leve informação para os cidadãos da cidade. Estruturalmente, a nossa Câmara está com um problema técnico agora elétrico e está inviável ocupar aquele espaço, mas são diversos outros problemas, o elevador que muitas vezes trava. Então, aquele espaço, a Câmara precisa de qualificação
para o melhor desempenho do trabalho dos nossos servidores e para entregar para a população o que é a nossa obrigação de fazer, trabalhar para a cidade de Vitória. Então, não que eu tenha problema com as devoluções que foram feitas, mas eu acho que elas só podem ser feitas se o nosso ambiente de trabalho estiver correto, estiver adequado. E eu acho que nesse momento foi uma decisão acertada de tirar a gente da Câmara e levar a gente para a Assembleia, ainda que não seja o melhor espaço possível, mas porque estava colocando em risco a vida dos vereadores e de qualquer um que fosse lá assistir a sessão. Bom, hoje, agora falando um pouco sobre a questão da gestão da cidade, como você bem colocou, são 3 vereadores que são assumidamente ali de oposição ao prefeito Lourenço Pasolini, e eu gostaria até de saber de você, né? A gente acompanha você pelas redes sociais, a gente vê que você cobra bastante a prefeitura. Como é que você está avaliando esses 2 primeiros anos do mandato do Pasolini? Eu acho que foram anos muito ruins para a cidade de Vitória. Acho que a cidade, inclusive, se arrepende de ter eleito Lourenço Pasolini. É um prefeito que não dialoga, é um prefeito que tem muita dificuldade de voltar atrás quando toma determinadas decisões, e está tentando correr atrás agora, com movimentos a partir de grandes críticas que a sociedade tem feito, mas não sei se ele vai ter tempo para fazer isso. Foram 2 anos encastelados na prefeitura, tomando todas as decisões sozinho, como se ele fosse um grande iluminado e a sua equipe. Isso é uma crítica que eu já fiz publicamente, então não tenho dificuldade em repeti-la aqui. E a gente acredita que política se faz de um jeito completamente diferente. Os conselhos não estavam sendo ouvidos, não estão sendo ouvidos. O Conselho Popular, as associações de moradores, agora que o prefeito tomou a iniciativa de convidá-los para uma conversa, após 2 anos de mandato e diversos problemas que poderiam ter sido evitados se eles sentassem numa mesa para conversar. A gente teve um problema gigantesco agora com o carnaval, sendo que todos os produtores culturais, os comerciantes que queriam uma festa bonita para a cidade, do tamanho que a gente merece, estavam tentando essa conversa, mas a prefeitura se recusava a sentar, ficava empurrando para fazer do jeito deles. Então, eu acho que tem muito a ser melhorado. A gente sabe que tem obras que são importantes para a cidade, inegável isso, avanços que são importantes para a cidade. Eu voto diversas matérias, inclusive, gente, com o prefeito, com a gestão, matérias que são boas para a cidade. Eu nunca vou fazer oposição à cidade de Vitória. Sempre falei isso, que o meu mandato seria uma oposição propositiva para a cidade de Vitória. Agora, a gente não pode achar normal que não haja diálogo, que as coisas têm que ser feitas ou do jeito do prefeito ou não é feito de jeito nenhum. Bom, inclusive o carnaval teve a questão de que a princípio não teria os blocos no centro, mas que a prefeitura acabou voltando atrás nessa decisão, depois de muita luta ali da população que queria ver os blocos no centro, inclusive com a sua participação, com a participação da Camila Valadão, né, deputada estadual, que era vereadora até o dia 1º de janeiro também. Num total, num geral, assim, o Carnaval de Vitória nesse ano, qual avaliação você faz? A mobilização popular foi gigante nesse sentido. A gente teve a Irine, a gente teve diversas outras pessoas e personalidades públicas e também da sociedade civil questionando. A cidade de Vitória tem se tornado um potencial gigantesco para esse carnaval. Nós tivemos mais de 70 mil pessoas nas ruas no centro de Vitória. E a gente merece uma estrutura condizente com isso. Rio de Janeiro, Salvador, Olinda. Tem diversas cidades no Brasil que fazem um carnaval que tem um impacto para a cidade, que tem um impacto de lixo, tem um impacto sonoro, mas que com um plano de segurança, com um plano de mobilidade urbana, garantindo ônibus nos horários corretos, faz com que esse carnaval seja um sucesso. Hotéis lotados, restaurantes cheios, e é isso que a gente quer para a cidade de Vitória. Vitória é uma cidade que sobrevive de um imposto chamado ISS, Imposto sobre Serviço. A gente precisa movimentar, trazer gente para a nossa cidade. E parece que a gestão do prefeito Pasolini quer que todo mundo vá embora, quer que todo mundo vá viajar. Não quer garantir uma qualidade num carnaval como esse. É um ouro, uma joia preciosa que precisa ser lapidada. É isso que a gente acredita que a cidade merecia. Um plano articulado com o governo do estado, com a prefeitura, com as polícias, com a guarda municipal. E é possível fazer isso. A gente viu acontecendo no bairro de Jardim Camburi, com todo o cuidado possível, uma aliança entre a iniciativa privada que faz o bloco e a prefeitura, que garantiu limpeza imediatamente após o bloco, que garantiu a segurança. Então, Vitória sabe fazer. Só não teve vontade de fazer no centro. E aí a gente precisa entender o porquê. Eu defendo que foi uma escolha política e eleitoreira, eu diria. E eu vou criticar isso todos os dias para que as pessoas não esqueçam do que aconteceu no Carnaval de 2023. E isso
como você acredita que isso pode refletir para o carnaval do ano que vem, tendo em vista que 2024 é ano de eleição municipal? O prefeito tem duas opções, eu diria. Ele tem a opção de persistir no erro e tomar essa atitude equivocada de nem aí para o centro, ou ele tem a opção, que eu diria que é o caminho mais correto, de voltar atrás e entender que ele não vai querer, em pleno 2024, uma multidão de gente gritando fora Pasolini de novo, porque foi isso que aconteceu. Mas, se ele fizer isso, o problema é de fato dele. Nós estaremos na Câmara de Vitória garantindo que o carnaval seja respeitado pela prefeitura e investigando se há, na verdade, uma diferença de tratamento entre amigos do prefeito e opositores do prefeito. Porque há um princípio na gestão pública de que isso não pode acontecer. Ele precisa ser impessoal e dar o mesmo tratamento, independente do bloco, se são dos amigos ou se são dos opositores dele. 2024 é um ano que temos eleições municipais, prefeitos, né, em todo o Brasil e vereadores também, que vão ser eleitos ou reeleitos também, a depender. Mas a gente viu, principalmente durante o carnaval, muita gente gritando o seu nome até como candidata a prefeita de Vitória. Você tem essa pretensão de se candidatar, não sei se agora, mas um dia, à prefeitura? Olha, eu sempre respondo que eu acho que para quem é vereador é impossível você não cogitar esse espaço um dia. A Prefeitura de Vitória é um farol para os outros municípios do estado do Espírito Santo e seria uma honra gigantesca ocupar esse espaço. Mas eu sou candidata à reeleição, gosto muito do mandato de vereadora que eu estou tocando nesse momento. Acho que tem inspirado muitas mulheres, muitos jovens a ocupar a política também. E eu acho que eu tenho tempo, eu só tenho 32 anos, estou no meu primeiro mandato, mas eu acho que o futuro a Deus pertence, diria o ditado popular, mas a gente tem que estar preparado para disputar todos esses espaços. O Partido dos Trabalhadores tem sempre candidatos. Aqui na cidade de Vitória, a gente já teve a honra de governar a cidade durante 3 momentos, com Vitor Buarque e com João Coser, por 2 mandatos, e foram mandatos que transformaram a cidade de Vitória. Então, o modo petista de governar foi reconhecido pela cidade. Então, tenho certeza que teremos um candidato competitivo o ano que vem, e a gente, no momento, não é o meu nome, não. Eu vejo muito também que nas suas pautas você fala bastante da questão do restaurante popular. Ainda mais agora com a volta do CONSEA, né, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Em que pé está hoje a questão do restaurante popular de Vitória? Quando a gente assumiu o mandato de vereadora, foi a minha primeira indicação, a reabertura do restaurante popular. Isso estava no nosso projeto de campanha e isso também estava na promessa de campanha do prefeito Lourenço Pasolini. Então a gente tinha certeza que essa cobrança era fundamental. No entanto, houve um desmonte da assistência social no município de Vitória que muito nos preocupou. E ainda que o prefeito tenha tido iniciativas que a gente acha importantes, como o cartão VIX Mais Cidadania, o restaurante popular é um equipamento fundamental para matar a fome do agora, das pessoas que estão dentro da cidade. Houve um desmonte na gestão do Cidadania, a gente não responsabiliza o prefeito Lourenço Pasolini por esse desmonte, mas a gente responsabiliza ele pela promessa de campanha que ainda não foi cumprida. Das informações que nós temos, dos requerimentos de informações que já foram feitos, está em processo de licitação, mas ainda não foi confirmado, ainda não tem andamento esse processo, e a gente pede celeridade, porque o povo tem fome. Aqui no Espírito Santo, os últimos dados são de 500 mil pessoas passando fome. Isso é muito simbólico e muito triste no Brasil inteiro. Então, a volta do Conselho nacionalmente é mais um instrumento de cobrança. O nosso mandato vai continuar todos os dias nessa cobrança. Em todas as oportunidades que eu tive de prestação de contas, de conversas com o prefeito, onde está o restaurante popular? Porque nós precisamos dele de volta. As pessoas da cidade de Vitória cobram isso e nas redes sociais a gente recebeu relatos muito importantes. Toda vez que a gente fala sobre o restaurante popular, de gente que teve a vida modificada porque aquela refeição de R$1 garantia a ela a sua sobrevivência. É sobre isso que a gente está falando. Bom, ontem você também participou de uma audiência pública de segurança, né? E ontem, para quem for assistir depois, conhecido como quinta-feira, dia 2 de março, e eu queria que você comentasse um pouquinho o que foi discutido, quais foram os temas mais debatidos ali nessa audiência.
A cidade de Vitória e, na verdade, o Brasil passou por um momento muito difícil no que diz respeito à segurança pública. Houve uma grande mentira contada repetidas vezes de que se a gente armasse toda a população, nós estaríamos mais seguros. E isso não aconteceu. A gente precisa rediscutir a segurança pública, porque nos últimos anos a gente não obteve sucesso na guerra às drogas, no enfrentamento ao tráfico, no enfrentamento aos furtos, ao roubo, porque isso envolve uma política interdisciplinar, uma política intersetorial, e eu acho que está faltando sentar e conversar. Por essa perspectiva, ontem a gente teve uma iniciativa e trouxe como mais um tema que vai ser muito importante para o nosso mandato, que é uma segurança pública para uma Vitória mais humana. E isso estava, inclusive, também no nosso projeto de campanha, uma cidade mais humana. Isso passa por abordagens das pessoas em situação de rua, isso passa sobre os furtos que acontecem na cidade, sobre as mulheres que estão sendo sequestradas em Jardim da Penha, por exemplo, onde a gente teve vários casos de sequestro, sobre o aumento da violência contra a mulher. Isso passa sobre a juventude negra que reclama que a polícia para eles, especificamente por serem negros, estarem no Bonfim, no bairro da Penha, em São Pedro. Então, existem diversos temas para ser desdobrados dentro do que a gente fala de segurança pública. Convidamos as polícias, a Guarda Municipal, convidamos a universidade, porque o nosso debate não é só sobre o problema específico de ter um ponto a mais de guarda na cidade, é um debate filosófico sobre qual é a segurança pública que a gente está pensando e criando. A gente tem um projeto super importante do governo do estado, que se chama Estado Presente, mas ontem a população disse, nós queremos participar das decisões do Estado Presente. A gente tem os CRJs, que são um instrumento que eu defendo com certeza. O governo do estado conseguiu fazer na última gestão 14 novos CRJs, que para quem não conhece é o Centro de Referência da Juventude. João fez isso aqui em Vitória, o governador Renato Casagrande replicou agora para o governo do estado, mas precisa de mais do que isso. A gente precisa de assistência social, saúde, educação, trabalhando essa interdisciplinaridade para que a gente tenha efeitos na segurança pública. Então, essa vai ser uma pauta prioritária para o nosso mandato e essa audiência pública foi só o primeiro momento para a gente discutir cada vez mais e aprofundar cada um desses temas. Você até falou sobre a questão da violência contra a mulher e a gente teve essa semana, né, a revelação de dados que em 2022 foram 18 milhões, mais de 18 milhões na verdade, né, 18 milhões e 600 mil mulheres que registraram ocorrência de violência contra, seja a dona de casa, seja na rua, no trabalho, mas violência contra a mulher, ou seja, 35 mulheres por minuto sendo agredidas no Brasil. E que a gente pensa, 2023, século XXI, é um número assustador. E dentro disso também, no seu mandato, como tem sido essa batalha também contra a violência contra a mulher? Olha, o tema da violência contra a mulher foi o que me fez entrar na política. Foi o tema do meu TCC na faculdade e eu faço parte de um coletivo que se chama Juntas e Seguras, que destrinchou a Lei Maria da Penha numa cartilha para que desse acesso à informação a mulheres, para que elas entendessem que elas têm direitos e que elas podem procurar a polícia, que elas podem procurar as delegacias, que tem diversos instrumentos de proteção a elas. A gente fala que informação de qualidade salva vidas. Esse é um dos motivos que me faz acordar todos os dias, é reduzir as violências contra as meninas e mulheres. Aqui na cidade de Vitória, algumas iniciativas que o nosso mandato fez no que diz respeito a esse tema, procurar os dados especificamente, entender como as políticas públicas podem ser feitas de uma maneira mais expressiva. Mas isso, tem gente que acredita que é só responsabilidade das mulheres ou específico sobre mulheres. Mas quando a gente fala de creche em tempo integral, quando a gente fala inclusive do restaurante popular, a gente está falando de política pública que vai impactar na vida das mulheres. Porque se essa mulher consegue muitas vezes deixar de fazer a comida dentro de casa para comer num restaurante que vai custar R$1, ela vai poder se inserir no mercado de trabalho, ela vai poder ter uma outra função, ela vai poder dividir essa tarefa que ela faria exclusivamente para complementar a sua renda e muitas vezes se livrar de um relacionamento abusivo. Nós estamos agora participando de uma articulação, chama Rede Capixaba Mulher e Trabalho, para fortalecer iniciativas para a inserção de mulheres no mercado de trabalho, porque essa é uma
iniciativa que vai ajudar a gente a superar a violência. Para além de conversar com as polícias, para além de medidas de informação, de trazer as mulheres para debater na comissão da qual eu presido, na Câmara de Vitória, que é a Comissão de Promoção e Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na cidade de Vitória, onde a gente chamou os coletivos para falar sobre os desafios durante os últimos 2 anos. A gente acredita que a solução desse problema, ela não é fácil, ela não é mágica, e ela passa também, como eu estava falando sobre o problema da segurança pública, por essa divisão. Por falar com a assistência social que a gente precisa de habitação, porque muitas mulheres não conseguem sair de casa, e Vitória não tem um projeto habitacional. Mulheres que estão nessa situação, que são vítimas de violência, que são dependentes financeiras. Então a gente precisa avançar em diversas áreas para que a gente consiga alcançar esse ideal de mulheres livres de violência. Mas, se eu não me engano, parece que tramita na Assembleia Legislativa, se eu não estiver enganado, um projeto que visa o pagamento de um aluguel social justamente para mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que precisam, né, deixar a casa onde moram com o agressor. Né? Talvez seja um pensamento aí que pode levar a algum respiro nesse tipo de situação. Romper a violência é um desafio muito grande e o espaço da casa-abrigo que existe no Espírito Santo é muito complexo, porque a mulher muitas vezes ela tem que ficar longe do filho, ela tem que largar o trabalho, ela fica sem contato, fica sem telefone e muitas acabam não conseguindo, não é nem não optando, é não conseguindo fazer isso, porque os efeitos colaterais para a própria vida são tão grandes que elas não têm essa opção. Então a gente precisa repensar. E aí eu quero fazer um elogio ao governo do estado com a implementação da Secretaria de Políticas para Mulheres, agora comandada pela ex-vice-governadora Jaqueline Moraes, porque essa iniciativa, com certeza, vai ser fundamental para fortalecer esse projeto e diversos outros. A gente vai precisar pensar como o Estado inteiro. Teve uma vez que a gente fez uma audiência pública e uma pessoa falou bem assim, não precisa ir para o interior contar que tem Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que a Lei Maria da Penha existe. Não é verdade. Aqui em Vitória eu tive a oportunidade de subir e fazer um projeto com um grupo que chama Conectando Mulheres no bairro da Penha, e a gente lia e conversava com elas e elas falavam, mas é assim mesmo, a minha avó apanhava, minha mãe apanhava, eu apanho, homem é assim. Nós precisamos falar para as mulheres que isso não é normal ainda hoje. Muita gente não entende como a Lei Maria da Penha funciona e precisa de acesso a essa informação. Então acho que são diversos os caminhos e nós estamos seguindo e construindo para que outras mulheres ocupem esse espaço também. E para a redução da violência contra a mulher, com certeza a participação da mulher na política é uma necessidade. Só para também dizer aqui, a proposta é do deputado Dr. Bruno Rezende, tá? Essa proposta de um aluguel social para as mulheres. Bom, Carla, eu quero agradecer pela sua participação, foi um prazer ter você aqui no Jornal do Move News. E eu queria até pedir para que você mandasse, né, uma última mensagem para os seus eleitores e para toda a população de Vitória. Eduardo, queria agradecer você e a toda a redação aqui do Move News. É uma oportunidade sempre muito boa para a gente que está construindo a política e estar nesses espaços. A mídia é uma grande aliada, pode ser uma grande aliada, porque a gente quer chegar em mais pessoas. A minha mensagem é sempre essa, participem da política, acompanhem os candidatos de vocês, os vereadores que vocês escolheram, os deputados, prefeito, cobrem dessas pessoas, estejam nas nossas redes sociais, participem das audiências públicas, tudo que a gente faz é política e com a participação de vocês, o nosso trabalho pode ser ainda melhor. Deixe meu mandato à disposição, estamos nas redes sociais, Carlas Coser é o @ do Instagram, 992365115 é o telefone do nosso mandato, estamos à disposição de vocês para construir a cidade que a gente acredita.